radical ou conservador? Na atualidade, literalmente, dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer uma dieta saudável rica em alimentos crus é algo radical. Entretanto, se entupir de comida industrializada, excessivamente cozida, um monte de proteína animal, dormir tarde, acordar com o despertador, ser sedentário, viver sob estresse, sem contato com a natureza e chegar aos 50 anos precisando de cirurgia cardíaca, químio, radioterapia, remoção de órgãos, remédios sintéticos ou injeção de insulina para o resto da vida é visto como conservador. E aí eu te pergunto, no mundo doente que morre metade do seu tempo real de vida, ou seja, as pessoas morrem ao invés de morrer aos 120 anos, que a gente sabe que dá para chegar, morrem aos 60, elas acham isso literalmente normal. Então, citando Otto Warburg, na verdade ele ganhou um prêmio Nobel em 1931, ele sugeriu que o câncer não consegue se proliferar em um ambiente alcalino, né? E aí nós vemos que o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, em torno de 28% da população mundial. Em alguns lugares, como em alguns lugares na Europa, já passou a doença cardiovascular, né? Então fica ali doença cardiovascular e câncer brigando pelo topo. Então, por exemplo, só nos Estados Unidos, anualmente 2 milhões de casos praticamente são diagnosticados e 1.663 pessoas ao dia sucumbem para o câncer e mais de 600 mil anualmente, né? E aí, o que é o câncer? Literalmente, é uma proliferação celular desenfreada errada. Ou seja, nós fazemos, provavelmente todos vocês se lembram, de mitogênese, meiose e mitose, né? Biologia básica. A mitogênese é a divisão celular que fornece o crescimento. Ou seja, todos nós estamos em constante desenvolvimento, por isso que você vai para a academia, o músculo cresce. Óbvio, também tem hipertrofia, mas também tem mitogênese em alguma parte ali. Então, no final das contas, a célula se divide em 2, se divide em 4, se divide em 8, se divide em 16. Ela, naturalmente, ela ia se reparar. Ela não só é constantemente danificada, porque até um estilo de vida saudável causa espécies reativas do oxigênio, que a gente chama de radicais livres, e isso danifica o DNA. Só que o dano ao DNA, antes dela se multiplicar, ela vai ser facilmente reparada em um estado normal de vida. Só que, quando a gente vive de uma forma completamente anormal, a gente estimula a mitogênese e inibe o reparo. Ou seja, em termos científicos, você estimula a mTOR e IGF-1 e inibe a autofagia, a apoptose, que é literalmente sirtuínas, AMPK e FOXO. São mecanismos que são ligados em privação de alimentos. Ou seja, a gente come tanta caloria, tanta proteína, divide demais, e aí ele começa a se replicar demais e elas se replicam danificadas, porque mais calorias, mais proteína, você estimula um sistema que inibe o reparo, estimula o crescimento, então você está constantemente danificando mais do que você repara. Então, literalmente, acontece isso com o câncer. Ou seja, a gente tem mecanismos de supressão de tumores normais no organismo. Isso era para ser, a célula era para ser morta, ela não era para se reproduzir mutada. Só que, devido ao estilo de vida moderno, ela acaba se mutando e gerando um câncer com o tempo, né? Então, tem muitos termos, eu não vou entrar em detalhes, porque senão a palestra fica para horas, mas, por exemplo, o que torna uma célula cancerígena? A perda do controle de crescimento, ela sofre de hiperplasia, a perda do controle de senescência e mortalidade replicativa, ou seja, existe um controle do organismo até onde ela vai se replicar. No caso do câncer, ela vai se replicando para sempre, né, entre aspas. Perda do controle de células mortas, ou seja, o organismo naturalmente mata uma célula que ele sabe que está errada ali, que a gente chama de apoptose, e no final das contas ele não consegue mais controlar essa morte, né? Ou seja, a apoptose é um obstáculo para o câncer. Ele atrai um fornecimento de sangue, ou seja, uma angiogênese, como a gente chama, ele cresce novos vasos para nutrir o tumor e por aí vai, né? Ou ele invade tecidos perto e ele coloniza locais distantes, que a gente chama de metástase, que é geralmente o que mata no câncer, né? Então, todos os organismos têm mecanismos de supressão de tumores. E aí muita gente fala que, você provavelmente já ouviu falar que
dieta e estilo de vida não tem nada a ver com câncer. Jéssica, Murilo, se vocês quiserem curtir um pouquinho da palestra, devem vir para cá, hein? Então, no final das contas, como eu mostrei ontem, em 1950, tinha propagandas de médicos recomendando cigarros. Ou seja, até mesmo no JAMA, por exemplo, né? E no final das contas por mais que às vezes seu médico não entenda da literatura médica e científica, desconheça da literatura médica e científica, o que a gente vai mostrar aqui está publicado e bem datado, né? Apesar de ainda não ser Então, quais são as diretrizes da Sociedade de Câncer Americana? Manter um peso saudável, evitar o tabagismo, exercícios físicos, consuma uma dieta saudável com ênfase em plantas e evitar dietas hipercalóricas e lipídicas, consuma frutos e vegetais em todas as refeições e lanches e uma ampla variedade de ambos, pelo menos 5 frutos e vegetais ao dia, consuma alimentos integrais e grãos, corte o consumo de carnes processadas. Ou seja, tudo que geralmente todo paciente oncológico não faz. Ou seja, se você tem IMC acima de 21, a sua incidência de câncer aumenta drasticamente. E, no final das contas, qual é a recomendação primária? Cirurgia, remédio, né? Tamoxifeno e por aí vai, né? Químio. Mas, se o paciente está sobrepeso ou obeso, ele já está num estado oncogênico. Então, assim, poucos pacientes são devidamente informados o quanto o risco aumenta pelo sobrepeso. E no final das contas a Associação Americana do Câncer fala para consumir uma dieta saudável com ênfase em plantas, ou seja, não consumir muita proteína. Evitar dietas hipercalóricas e lipídicas, ou seja, todo mundo joga óleo na comida, todo mundo come muita caloria, porque, por exemplo, até arroz é muito mais 11 vezes mais calórico que melancia. São 330 calorias a cada 100 gramas para o arroz cru e melancia são 30 calorias a cada 100 gramas. Então, por exemplo, a IARC, Institutional Agency for Cancer Research, é uma publicação deles de do ano 1999, ou seja, em 2000, eles já estavam falando sobre recomendação 1. Escolha predominantemente sua dieta baseada em plantas ricas em frutas, vegetais, leguminosas e amidos integrais. Recomendação 2. Evite estar abaixo do peso ou com sobrepeso durante a fase adulta. Recomendação 3. Se exercite vigorosamente. Recomendação 4. Coma 400 a 800 gramas ou mais de porções de uma variedade de frutas e vegetais ao longo do ano. Tipo, eu juro que eu não entendo. Porque eu não vejo isso sendo publicado e ninguém falando disso, no final das contas, né? Então, bom, aí eu boto novamente aquela citação de ontem. A arte da medicina consiste em entreter o paciente enquanto a natureza cura a doença. Aí a gente começa sobre o tratamento comum, o tratamento alopático e a medicina de estilo de vida, que nós chamamos de eugenismo, que eu botei no livro, é um capítulo só para ele, né? Então, o Dennis Burkitt, o criador do conceito da fibra, né? Porque não criou a fibra, daí foi a natureza. Entretanto, o médico que viu africanos defecando um tamanho enorme de cocô, e no final das contas ele falou, olha, mas por que esses caras defecam um tamanho tão grande de cocô e as pessoas que eu atendo nos Estados Unidos, etc., defecam bolinhas, quantidades pequenas? Ele percebeu que era a fibra nos alimentos de origem vegetal, eles tinham um consumo drasticamente maior e ele popularizou a importância da fibra e é um dos nutrientes mais subestimados e que a gente sabe que a população mais sofre de deficiência, né? Aí ele alegou, olha isso, em 1991, tratamento do câncer é estilo de vida, exames e terapias são uma estratégia falha. Uma visão usual pela profissão médica e o público leigo é que a medicina terapêutica influencia muito a saúde. Fornecer mais camas de hospitais, médicos e recursos é visto como a melhor forma de melhorar a saúde. Tirando excepcionalmente doenças infecto-contagiosas, não reduziu a incidência de doenças. Os esforços do tratamento vão para exames e terapias, mas evidências têm mostrado que tal estratégia é uma falha. A falha da terapia com a realização que majoritariamente o câncer é relacionado ao estilo de vida, mostra que prevenção deve ser nosso foco. A medicina deve admitir sua severa limitação e redirecionar-se. Aí, o oncologista, o nome do jornal médico científico, já dá para saber que é de câncer, e no final das contas mostrando que oncologistas selecionados para compor o comitê
de câncer. Só ver, sem açúcar. A dona Thaís, nenhum tem? Nenhum tem, mas um é mais desidratado e o outro menos. Esse é bastante desidratado, o outro Entendi. é semi. Entendi, é. E esse daqui? Esse daqui tem açúcar. Tem? Ele acha açúcar. Tá aí no rótulo, é só... Dá pra cá pra gente botar um potinho. Ô, ajudante. Então, no final das contas, mostrando que as pessoas que fazem as diretrizes do câncer, literalmente, têm elos com a indústria farmacêutica. Tá? Isso é uma publicação de um jornal médico científico. Tá? Eles estão questionando como que os autores de um relatório para proteção do câncer vai ser pago pela indústria. Aí, a propina da indústria para os editores dos jornais é bem comum em grandes quantias. Ou seja, outro artigo médico-científico mostrando que os editores dos jornais médico-científicos, quem controla os jornais, recebe propina da indústria. Exames, terapias e cirurgias. Muita gente nunca ouviu falar o termo, mas overdiagnosis, diagnóstico excessivo, é uma prática extremamente comum no câncer e é a detecção de uma pseudodoença. O exame detectou anormalidades que alcançam a definição patológica do câncer, mas nunca progrediria a causar sintomas. A consequência é tratamento excessivo, ou seja, não é só overdiagnosis, mas overtreatment. Ou seja, você diagnostica um câncer que não existe e trata em excesso um câncer que não existe, causando mais prejuízo do que benefício. Aí, olha que interessante, a consequência que fornece pacientes nenhum benefício, mas apenas efeitos prejudiciais. Isso é o artigo médico-científico. Eu só pego partes do artigo e boto para ficar mais fácil para a palestra. Cada 2.000 mulheres fazendo mamografia a cada 10 anos, uma a menos morre de câncer de mama e aproximadamente 10 mulheres com pseudodoença recebem um diagnóstico de câncer de mama e são desnecessariamente tratadas. São pacientes informados sobre o diagnóstico excessivo pelos seus médicos? Você me diz. Diagnóstico excessivo. No câncer de próstata pode chegar em até 67% dos casos. E exame reduz a proliferação. Porque o tratamento tem potenciais efeitos colaterais, é crítico que nem todos os pacientes com câncer de próstata recebam um tratamento agressivo. Aí, olha lá, prostectomia, incontinência urinária, disfunção erétil, radioterapia, perda de potência, inflamação retal, quimioterapia, anemia, aumento de riscos de infecções, machucados. Ou seja, se você remover a próstata, você provavelmente fica com disfunção erétil para o resto da vida. Todos os tipos de tratamentos causam inúmeros danos ao paciente. E aí você pensa, vou morrer de câncer ou vou ficar aleijado? E aí, quimioterapia tóxica à célula, ou seja, quimioterapia citotóxica. O nome da quimioterapia é que é tóxica à célula. Então, olha o que esse jornal médico-científico fala. A introdução da quimioterapia citotóxica para tumores sólidos e o estabelecimento da subespecialidade da oncologia médica tem sido aceita como um avanço no tratamento do câncer. Apesar das primeiras alegações que a quimioterapia é uma panaceia para curar todos os cânceres, o impacto da quimioterapia citotóxica é limitado para um pequeno grupo de pacientes e ocorre praticamente apenas para os tipos menos comuns e malignos. A cada nova droga quimioterápica, que é promovida como uma grande descoberta na luta contra o câncer, logo após é rejeitada sem a fanfarra que acompanha a sua chegada. Ou seja, eles estimam que a contribuição curativa da quimioterapia é apenas 2,2%. E a taxa de sobrevivência de 5 anos na Austrália é 60%. Ou seja, a quimioterapia apenas contribui pouquíssima sobrevivência. Justificar continuar a financiar e disponibilizar as drogas usadas na quimioterapia deve haver uma rigorosa e urgente avaliação do custo, eficácia e impacto na qualidade de vida. A quimioterapia em 2000 rendeu 67 milhões de dólares, só na Austrália, né? Em 2001 já 101 milhões de dólares. Ou seja, isso são médicos publicando em artigos médicos científicos questionando a eficácia da quimioterapia. Você já ouviu isso por aí? De ninguém. Não sai isso na notícia. Aí
Isso aqui é um artigo publicado no Lancet, por exemplo, eu acho que é o Lancet, mostrando guerra. Para que serve? A medicina do gás mostarda, ou seja, o gás mostarda era a quimioterapia. O gás mostarda virou a quimioterapia, ou seja, uma arma de guerra literalmente virou uma cura do câncer. Antibióticos e câncer. O uso de antibióticos aumenta a incidência de câncer. Eu vou passando, quem quiser ler ou tirar às vezes uma foto, é que é muita informação. Geno e citotoxicidade, causando leucopenia, etc. São termos técnicos e genotoxicidade é tóxico ao código genético. Citotoxicidade é tóxico à célula. Leucopenia é a queda dos leucócitos, das células de defesa, as células brancas, né? Estatinas e câncer. O uso de remédios para redução de colesterol aumenta a incidência de câncer. Suplementos e câncer. Suplementos e câncer. Suplementação de ácido fólico tem potencial efeito cancerígeno e como a maior parte da população americana é suplementada, mesmo sem riscos de defeito tubo neural, é uma preocupação legítima de saúde pública. Ou seja, desde que começou a ter deficiência de ácido fólico, começou a causar problemas do tubo neural, isso em 1970, uma pesquisa muito fraca sugeriu isso. Desde então, a comida é fortificada com ácido fólico. Entretanto, a gente sabe que aumenta a incidência de câncer na mãe e na prole, né? Se você toma como grávida, que é obrigatório, e a população ainda é suplementada sem saber, né? Ou seja, muitos alimentos industrializados levam ácido fólico também, que é o sintético do folato, né? Que não é nem a vitamina original. Tamoxifeno tem efeitos colaterais como câncer de útero e endométrio. Previne o câncer de mama, mas, ou seja, o principal remédio para auxiliar no tratamento para o câncer de mama reduz a incidência de câncer de mama e aumenta de outros. Ou seja, é um bloqueador de estrogênio, como a gente chama. Outra pesquisa também falando que o efeito do tamoxifeno é aumento de risco de câncer de útero, endométrio, metástase. Tamoxifeno se usa pra quê? Câncer de mama, bloqueador de estrogênio. Olha que interessante. A quimioterapia, primeiramente, acerta as células proliferantes, mas as células que já foram para órgãos distantes e ainda não estão proliferando, podem esquivar do tratamento e acabar, ou seja, por mais que você esteja fazendo um tratamento de químio, as células que já não estão mais ali e fizeram metástase não vão ser mortas pela químio. Aí, metástase induzida por terapia, ou seja, desde 1949 nós já sabemos que radioterapia contribui à metástase. Agora a gente sabe que quimioterapia, biópsia, cirurgia e anestesia pode contribuir à progressão do tumor. Anestesia com câncer pré-existente ou faz Eles sugerem ali progressão do tumor e auxílio na metástase, né? Porque assim, são centenas e centenas e centenas de artigos. E quando eu escrevi o livro já tem mais de 2 anos, né? Então, assim, não dá para pegar todos. Mas ainda assim, o principal não é o detalhe científico, que as pessoas se apegam ao detalhe. O principal é entender que quanto mais invasivo é o tratamento, obviamente a gente tem dados científicos sobre, por exemplo, injeção de insulina em diabéticos sendo oncogênico. Entende? Não tem como fugir. O corpo não foi feito para ser mexido por dentro. Ele foi feito para ser cuidado por fora, né? E aí, paradoxalmente, a quimioterapia pode induzir mudanças que favorecem a progressão do câncer. Médicos geralmente, um artigo do Mark Hyman, um médico americano famoso, médicos geralmente não seguem as diretrizes para DCDs, doenças crônico-degenerativas. As principais causas de morte de adultos nos Estados Unidos são relacionadas a estilo de vida. Embora amplamente aceito e estabelecido que as diretrizes para doenças crônicas peçam grandes mudanças de estilo de vida como a primeira linha de terapia, médicos geralmente não seguem essas recomendações.
intervenção de estilo de vida é mais eficaz que todas as intervenções médicas. Outro artigo pelo Mark Hyman mostrando que não é uma deficiência de estatina que as pessoas sofrem, mas de um ambiente e estilo de vida não saudável que é a causa da doença cardiovascular, e a gente pode traduzir para o câncer também. Não é a deficiência de tamoxifeno que mulheres com câncer de mama sofrem, e sim, na verdade, Então, ou seja, o que é interessante nisso, nessa intervenção de estilo de vida? Que mexe com genes, hormônio, metabolismo, microbiota. Quando você está tomando um remédio, você só está mexendo em uma enzima, em um fator, em um biomarcador, quando são milhares. Então, como Hipócrates já dizia, a natureza é o melhor médico. Terapia florestal. Banho florestal aumenta a atividade das natural killer cells e expressão de proteínas anticâncer. Ou seja, pesquisadores japoneses mostram que simplesmente levar pessoas para andar 2 horas numa floresta, mais de 7 dias depois, elas ainda têm uma maior proteção fisiológica contra o câncer, né? Banhos florestais melhoram outros biomarcadores que influenciam o câncer. Ou seja, não só os fitoncides, os gases que as plantas secretam, que são invisíveis, que a gente está respirando eles nesse presente momento, estão auxiliando na redução de glicemia, insulina, cortisol, modelando o seu sistema neurológico, entre vários outros fatores que as pessoas ainda não pararam para compreender que nós fomos feitos na natureza e se distanciar da natureza é um dano. Não tem como não entender isso daqui para frente. Os artigos médicos científicos têm cada vez mais. Redução do tempo de sono é um fator de risco para vários tipos de câncer. Terapia florestal por 6 dias melhora a quantidade e qualidade do sono de pacientes com câncer intestinal. Ou seja, se você é um paciente de câncer, você quer estar na natureza para melhorar a sua qualidade de sono, que tem efeito quimiopreventivo. Mas aí o que fazem? Te botam num hospital fechado, sem plantas, sem respirar ar puro, sem dormir cedo, que obviamente vai prejudicar mais ainda. Locais fechados, por exemplo, a gente sabe que prejudica a qualidade e quantidade de sono. Então, recuperação pós-cirúrgica otimizada, melhores notas das enfermeiras e menos analgésicos simplesmente por ter uma janela virada para uma paisagem natural. Aquela pesquisa que eu falei ontem do Urich, um médico, na verdade, fez uma pesquisa mostrando que os pacientes que fizeram remoção da vesícula biliar durante 10 anos no hospital, todos que ficaram num quarto que tinha uma cama virada para o verde, recuperavam muito mais rápido da cirurgia, regeneravam mais rápido da cirurgia. Enquanto os pacientes virados para uma cama com uma janela para a cidade grande, não tinham essa recuperação mais rápida, precisavam até mais de remédios, etc. Ecoterapia, ou seja, é muito interessante pensar que, no final das contas, eles testaram, o Urich depois testou botar plantas no quarto do doente e adiantava. Eles testaram inúmeras coisas mostrando que melhora o humor, entre várias outras coisas. Outra pesquisa mostrando melhorias psicológicas, fisiológicas e hormonais. Ou seja, vários biomarcadores que podem ser indiretamente e diretamente correlacionados ao câncer. Som, visão, olfato, toque da natureza pode auxiliar a nossa saúde. Como o artigo científico sugere, mais do que os olhos podem enxergar. Então, até mesmo os micro-organismos que conviviam conosco no habitat natural, a gente está cada vez mais esterilizando, porque um hospital a gente sabe que é literalmente esterilizado. Ou seja, a gente passa um monte de petroquímico no chão, um monte de petroquímico no ar, para ficar cheiroso, para ficar bonito, e no final das contas você está matando a vida, né? Se você for parar para pensar, cidades grandes são uma monocultura de ser humano, barata, alguns pássaros, alguns animais, alguns pets, e é isso. É uma coisa muito bizarra se você for parar para pensar, que se você tiver um cachorro em casa, uma criança que tomou uma rodada de antibiótico, tem melhor microbiota só pelo convívio com o cachorro. Estado psicológico do paciente influencia na imunidade antitumoral e na progressão do câncer pelo sistema de recompensa. Ou seja, só de você acreditar em melhores resultados, você ser resiliente mentalmente, você tem um melhor funcionamento do sistema imune. Essa citação estava ontem no Coisa, né? Do Troll. A natureza não fornece remédios para doenças, existem apenas penalidades. Não existe cura, mas um retorno para a obediência. Então, o tratamento dietoterápico, a dieta higienista e a simbiose com as plantas induziram mudanças epigenéticas transgeracionais. Eu sei que é um nome grande, mas eu vou explicar.
o elefante na sala, como os americanos dizem, né? No final das contas o brasileiro consome menos de uma porção de fruta e vegetal ao dia, consome uma alta quantidade de alimentos açucarados, industrializados, proteína animal e baixo consumo de frutas, vegetais, grãos e oleaginosas e por aí vai. E no final das isso é pesquisa do POF, Pesquisa Orçamentária Familiar Brasileira. No final das contas eles querem mais tratamento, eles querem mais remédio, eles querem mais hospitais, mas eles não querem mais mudança de estilo de vida. Quem quer parar de beber e fumar? Quem quer parar de comer um churrasquinho no final de semana? Mas depois não sabe porque está doente. 95% dos cânceres são causados por estilo de vida, ou seja, cigarro, dieta, álcool, etc. Portanto, prevenção do câncer requer que paremos de fumar, aumentamos a ingestão de frutos e vegetais, moderemos álcool, restrição calórica, exercício, consumo mínimo de carne, uso de grãos integrais. Aí olha que interessante. O efeito preventivo, quimiopreventivo, como a gente chama, de frutos e vegetais contra o câncer em diferentes locais da anatomia é bem estabelecido. Em 1966 foi demonstrado pela primeira vez que o consumo constante de certos constituintes nesses alimentos forneciam proteção. Mais de 25 mil fitoquímicos foram identificados, tendo potencial ação contra diferentes cânceres. E ainda tem vantagem, pois são seguros e geralmente lidam com múltiplas vias de sinalização celular. Ou seja, existem milhões de fitonutrientes que ainda nem foram identificados, eles mexem com toda a nossa biologia, muito diferente de qualquer remédio, né? Porque é uma coisa evolutiva, nosso DNA foi feito evoluiu com isso, por milhões de anos, não tem como negar. E no final das contas a incidência de câncer de mama a cada 100 mil pessoas em diferentes tipos de países. Aí você pega os países como Tailândia, Ceilão, Japão, que consomem 5 gramas de proteína, 20 a 40 gramas de gordura ao dia, a incidência de câncer de mama é 30 vezes menos do que, por exemplo, Holanda, Canadá, Suíça e por aí vai. Qual é a diferença? Genética? Câncer de colo, mesma coisa, reduz drasticamente se a população consome baixa gordura. E como que as pessoas consomem baixa gordura? O que tem gordura na natureza? Abacate, coco, castanha. Praticamente todos os alimentos das plantas são ricos em carboidrato. É bem simples. Se você consome muita gordura, ou você está comendo industrializado, ou provavelmente você está comendo muita proteína animal. Ninguém consome castanha, ninguém chega debaixo de uma árvore de castanha e consome 50. Né? Consumo de carne vermelha é associado ao aumento de mortalidade por câncer e doença cardiovascular, ou seja, desde 2012, uma pesquisa de Harvard mostrou que em 130 mil pessoas, uma porção de carne a mais ao dia aumentava a incidência de câncer em 10% e carnes processadas em 16%, incidência de doenças cardíacas em 18%. A OMS já alega que carne é possivelmente cancerígena, enquanto carne processada é cancerígena. O INCA sugere que do site do INCA, mais de 80 gramas de carne ao dia aumenta a incidência de câncer. Do site do INCA. Essa carne vermelha é tudo, beijo, frango. Eu acho que eles estão falando de carne vermelha. Churrasco produz substâncias cancerígenas e mutagênicas. É um fato bem conhecido que a carne na brasa do churrasco forma inúmeros componentes maléficos como aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, mutagênicos, carcinogênicos. Em geral, quanto mais grelhada é a carne, mais tóxica é. Olha só, por exemplo, a gente gasta, sei lá, quantos 100 milhões de reais com tratamento ao câncer. Se tirar o churrasco das pessoas vai reduzir os custos dos nossos impostos para o SUS, será que não é alguma coisa ético botar uma taxa no churrasco? Quem quer consumir churrasco não tem acesso ao SUS, quem quer consumir churrasco não pode ser tratado de câncer pelo SUS. É uma coisa que eu acho que não faz muito sentido. Mais carne, mais câncer. Ou seja, Gama Sato, publicando no Medical Hypothesis em 2005, 2 médicos de Harvard, mostrando que quem consumia mais, os países que consumiam mais carne, a incidência de câncer aumentava às vezes em 100 vezes. Aí as vacas indo para o abatedouro, né, e conversando entre si. Meu único consolo é que ao comer-nos, eles estarão matando a si mesmos. Ou seja, as vacas brincando, eles vão matar a gente, mas a gente vai matar eles ao mesmo tempo. Né? Tipo assim, eles vão se matar.
caseína é emitória e câncer, ou seja, artigo médico-científico mostrando que a proteína no leite promove proliferação de células do câncer. Mais leite, mais câncer. Ou seja, a mesma pesquisa do Gamensato lá, mostrando agora um gráfico com leite ao invés de um gráfico com carne, né? Que aumenta 100 vezes a incidência de câncer, quanto a cada 100 ml de leite a mais, aumenta 10 vezes a incidência de câncer. Leite emitório e doenças crônicas, ou seja, o leite não é só um alimento, é um mecanismo de crescimento para a natureza, né? A natureza fez ser uma coisa que vira um bezerro de 20 e poucos quilos e uma vaca de 250 em um ano, né? Ou seja, é feito para crescer. Crescer, perfeito. Mas, ainda assim, você cresce, a gente liga, hiperestimula, suprarregula emitor, se é a terminologia correta. Então, o que essa pesquisa médica científica está mostrando? O leite literalmente estimula emitor, que é literalmente um mecanismo de crescimento, mas emitor hiperestimulado é comprovado de aumentar a incidência de doenças crônicas. Ômega 6, por exemplo, suplemento de ômega 6 é correlacionado com maior incidência de câncer. Não. Desculpa. O consumo excessivo de ômega 6 é correlacionado com o aumento da incidência de câncer. Ou seja, as pessoas consomem muito ômega 6 e pouco ômega 3 devido a óleos, devido à dieta moderna usual. Proteína do leite pode ser um fator, o mais importante carcinogênico ao qual os seres humanos são expostos. 3 ovos ao dia aumenta a incidência de câncer de ovário em 3 ovos ao dia aumenta a incidência de câncer de ovário em até 3 vezes, comparado a menos de um ovo por semana. Nossa. 70% a menos de câncer e doenças cardiovasculares em vegetarianos. Consumo de pelo menos 3 ovos ao dia é associado com aumento de 3 vezes a incidência de câncer, de mortalidade por câncer de ovário, comparado a menos de um ovo por semana. São estudos observacionais, né? Não prova causa e efeito, mas ainda assim mostra correlação. Ué. Você travou a câmera aqui, né? É... 70% a menos de câncer e doenças cardiovasculares em vegetarianos. Desde 1970 a gente sabe que vegetarianos sofrem consideravelmente de câncer. Dieta baseada em plantas, estilo de vida previnem e possivelmente revertem câncer de próstata. Ou seja, daqui é um estudo do Ornish, talvez o cardiologista mais famoso do mundo, mostrando que uma dieta baseada em plantas reduz drasticamente o PSA. É muito interessante que ele pega a dieta da Associação Americana do Câncer e pega uma dieta baseada em plantas e bota 2 grupos para testar durante meses. 60 pessoas para um grupo, 60 pessoas para o outro. Isso daqui é o que a gente chama de Randomized Clinical Trial, é um dos padrões ouros da ciência e no final das contas pessoas que adotam uma dieta baseada em plantas comparado à dieta saudável recomendada para todo mundo, né, para que tem câncer. A dieta baseada em plantas reduz a progressão do câncer, enquanto a outra dieta saudável para pacientes cancerígenos continua proliferando a progressão do câncer. Aí ele mostrou que simplesmente o sangue de uma pessoa que leva uma dieta baseada em plantas in vitro, ou seja, num tubo de ensaio, protege 8 vezes mais contra o câncer, é protegido 8 vezes mais contra o câncer contra o sangue de uma pessoa normal. Outra pesquisa publicada pelo Ornish também no PNAS, Proceedings of National Academy of Science, mostrando que 500 oncogenes alterados com dieta baseada em plantas e estilo de vida. Ou seja, simplesmente por 3 meses de intervenção de uma dieta baseada em plantas, ele desliga 450 genes que proliferam câncer e ligam 50 genes que protegem do câncer. 2 semanas de dieta baseada em plantas e exercícios reduzem drasticamente fatores de risco, ou seja, biomarcadores, como a gente chama, colesterol, triglicerídeos, aquela coisa toda, mais para o câncer. Ou seja, 2 semanas apenas reduz todos os biomarcadores. Reduz vários biomarcadores muito importantes.
Vegetarianos têm significantemente maior quantidade de natural killer cells do que onívoros. Ou seja, células que matam células cancerígenas, células do sistema imune, vegetarianos têm mais. IGF-1, ou seja, IGF-1 junto com o mTOR são os dois mecanismos que proliferam doenças crônicas, mas também proliferam crescimento. Então, se você quer estar grande, você tem que ter IGF-1 e mTOR estimulada. Tanto é que fisiculturistas injetam IGF-1 para tentar crescer mais ainda. E no final das contas a gente sabe que existe uma maior ingestão proteica por onívoros e onívoros têm maiores níveis de IGF-1 do que vegetarianos. Vegetarianos têm maior ingestão proteica, principalmente os aminoácidos que são ricos na carne, nos ovos, etc., no leite. E no final das contas veganos têm menores níveis de IGF-1, vegetarianos têm um pouco mais, onívoros têm bem mais. E a gente sabe que IGF-1 alto é a proliferação do câncer. Restrição calórica e proteica IGF-1. Uma pesquisa publicada pelo Luigi Fontana no American Journal of Clinical Nutrition, mostrando que, olha, eles testam em animais. Restrição calórica reduz 40% dos níveis séricos de IGF-1, os níveis no sangue desse hormônio de crescimento. E diminuição da produção de radicais livres, levando a diminuição na taxa de envelhecimento e maior resistência ao câncer. Ou seja, mais proteína, mais caloria, estimula as células a produzirem o que a gente quer crescer, a gente quer ser ativo. Caloria e vocês vão ver o Bruce Ames falando que calorias são o principal cancerígeno em ratos. Porque mais calorias, mais coisa o corpo tem que processar, mais coisa ele tem que processar, mais do que estresse oxidativo, radicais livres, inflamação. É que nem uma máquina, quanto mais ela trabalha, mais rápido ela se desgasta, no final das contas. Então eles mostram que simplesmente reduzir a quantidade de proteína na dieta de um ser humano reduz drasticamente vários biomarcadores de câncer. Né? Que restrição proteica talvez seja mais importante que restrição calórica para a saúde e longevidade. Aí uma pesquisa do Walter Longo, publicada na Cell, que é um dos maiores jornais médicos científicos, baixa ingestão proteica, ou seja, eles seguiram pessoas por 18 anos e compararam a ingesta proteica de cada grupo. E no final das contas quem ingeria menos proteína tinha 4 vezes menos incidência de câncer e 75% a menos de mortalidade por todas as causas, outros tipos de doenças. Olha lá. Novamente, restrição calórica reduz a incidência de câncer e atrasa o envelhecimento em ratos. Aí vários biomarcadores sendo mostrados, né? Comparado à dieta padrão, dieta pobre em calorias, dieta pobre em proteína. Aí olha que interessante, esses anões sofrem de síndrome de Larson, que no final das contas um defeito congênito que causa hipossecreção de IGF-1, ou seja, eles nascem com uma deficiência na produção de hormônio do crescimento. São pessoas normais como nós, só que tem 1,50 m ou menos. E no final das contas é muito comum essa doença, esse problema na América Central, numa parte da América Central ali. E no final das contas muito interessante que o sangue deles, quando é banhado com células cancerígenas, ele consegue fazer a apoptose e matar as células cancerígenas. Porque a apoptose é um obstáculo para o câncer. Quando a pessoa tem um câncer, ela não consegue matar as células velhas. O sangue das pessoas com síndrome de Larson, ele é muito mais protegido contra o câncer. Por quê? Porque eles têm baixa produção de IGF-1. E como você aumenta o seu IGF-1? Comendo mais proteína. Como eu falei ali na outra coisa. Né? Então, assim, por mais que a gente queira crescer, ao mesmo tempo a gente não quer desenvolver doenças. Né? Então, é muito interessante que eles sofrem de... A nível molecular, o mecanismo principal do envelhecimento é o estresse oxidativo, dano às proteínas e DNA, causado por moléculas reativas e fragmentos contendo oxigênio, ou seja, os radicais livres são a principal causa de envelhecimento e câncer. Quando os pesquisadores expuseram células humanas, elas sofrem igual. Quando eles botam células das pessoas com síndrome de Larson, né? mTOR, proteína que controla a proliferação celular e via de sinalização de nutrientes.
T. Colin Campbell, um dos maiores cientistas do mundo, falando: nenhum químico carcinogênico é tão importante em causar câncer como proteína animal. Aí o T. Colin Campbell foi a principal nutricionista, ficou mais famoso no meio plant-based, porque ele foi o primeiro a publicar as pesquisas mostrando que ele conseguia ligar e desligar câncer em ratos. Ou seja, ele botava ratos para consumir 5% de proteína, os ratos começavam a reverter o câncer. Ele botava os ratos para consumir 20% de proteína, os ratos começavam a proliferar o câncer. E ele ficava ligando e desligando assim, mostrando que os ratos conseguiam. Toxinas de cozimento encontradas em tecidos cancerígenos, ou seja, literalmente, os subprodutos da glicação avançada são encontrados em tecidos cancerígenos, ou seja, você tem câncer de mama, você vai encontrar lá AIDS, que é uma das principais toxinas geradas pelo cozimento, vai estar lá dentro do tecido de câncer de mama. E elas também são ligadas a vários outros tipos de doenças crônicas. Né? O ferro da carne, que é tão bom como as pessoas falam, na verdade é correlacionado ao aumento de doença cardiovascular, câncer e diabetes, por ser um oxidante. Ou seja, reservas normais podem não ser saudáveis, porque as pessoas acham que reservas de onívoros são benéficas, porque são maiores mesmo. Vegetarianos têm menores reservas de ferro sem anemia. Né? Óbvio que pode ter um vegetariano anêmico, não quer dizer que não possa, mas ainda assim. Excesso de fósforo da proteína animal faz o corpo produzir FGF23, que prejudica doenças cardíacas. Ou seja, proteína animal é rica em fósforo, que estimula a produção de um hormônio chamado FGF23. E no final das contas estimulava doenças cardíacas, só que pesquisas mais recentes mostram que também incentiva câncer de próstata. Um açúcar na carne, que nós, a nível evolutivo, paramos de produzir esse açúcar dentro de nós, o famoso Neu5Gc, é oncogênico. Ou seja, quando a gente consome carne, tem um açúcar lá dentro que estimula a inflamação e, consequentemente, o câncer. Obesidade, diabetes tipo 2, hiperinsulinemia e câncer. Ou seja, obesidade induz excesso de insulina no sangue, que induz a diabetes, que induz o câncer. A gente sabe que pacientes diabéticos têm mais câncer, diabetes oncológicos têm mais diabetes. Pacientes oncológicos têm mais diabetes. Proteínas veganas reduzem o risco de câncer, obesidade e doença cardiovascular. Aí, Harper, um pesquisador em 1970, ele pegou células oncológicas, células de câncer, e células normais. Ele botou elas para serem banhadas em muita metionina e em pouca metionina. Ou seja, ele forneceu para essas células muita proteína e pouca proteína. A metionina, especificamente proteína, é como se fosse uma palavra. Os aminoácidos são como se fossem letras. Então você pega A, B, C, D, você formou um tipo de proteína. Então a metionina é um aminoácido que é 50 vezes mais, tem 50 vezes mais na carne do que tem numa fruta, por exemplo. Né? E no final das contas ele sugeriu que a metionina é o combustível do câncer, como a gordura saturada e o colesterol é para doença cardiovascular. Sem metionina, você pode fazer um monte de coisa, mas a célula cancerígena não consegue se replicar. Né? Mas a célula normal, mesmo com baixo conteúdo de metionina, ela consegue se replicar normalmente. Então, dieta vegana restringe calorias e proteínas sem deixá-lo com fome, protegendo do câncer. Esse é o mais interessante, porque tentar comer pouco e tentar comer pouca proteína é muito difícil. Você vai, vou botar primeiro um bife no meu prato, vou comer isso, depois vou comer qualquer outra coisa. Você já comeu muita proteína, você vai botar toda a refeição um bife no seu prato. Mas se você começar por fruta, por vegetal, você acaba comendo muito menos proteína e muito menos caloria e ficando muito mais saciado e muito mais bem nutrido a nível de micronutrientes. Né? Então, por exemplo, uma banana 118 gramas contém 20 miligramas de metionina. Uma porção de quinoa, 185 gramas,
uma porção de quinoa de 185 gramas contém 295 miligramas de metionina, enquanto 85 gramas de um bife magro, 745 miligramas. Mais fibra, menos risco de câncer de mama. Ou seja, quem consome mais fibra tem menos câncer. Fibra tem efeito quimiopreventivo na proliferação da metástase e previne também câncer e diabetes tipo 2. Ou seja, a fibra previne não só o desenvolvimento do câncer, mas a própria metástase em si. Soja e isoflavonas, ou seja, soja reduz a incidência de câncer, linhaça reduz a incidência de câncer, tomate reduz a incidência de câncer, alho e a alicina reduz a incidência de câncer por inúmeros mecanismos biológicos, ou seja, a alicina é o fitonutriente do alho, né? Cogumelo Paris reduz a incidência de câncer, melhorando o sistema imune. Brócolis reduz a incidência de câncer por causa do sulforofano isotiocianato. Um efeito sinergístico, ou seja, combinar tomate e brócolis da mesma refeição, tem mais efeito cancerígeno do que só o brócolis ou só o tomate. Aí, anticancerígeno. Aí, dieta crua rica em sucos e câncer de próstata, ou seja, não tem investimento para testar dieta crua em pessoas. Ninguém faz esse tipo de pesquisa. Só que alguns pesquisadores e alguns médicos viram um paciente com câncer de próstata ali, estava nas últimas, super inflamado, super doente, 72 anos, 73 anos. O que eles fizeram? Botaram o cara para viver de suco, de fruta e vegetal por 10 dias. Ele teve uma redução, em 10 dias, o PSA do paciente reduziu em 5,29, que é o principal biomarcador de câncer. E o CEA, que é um outro marcador, 2,21 nanogramas por mililitro. Ou seja, o cara não tomou remédio, não viveu de forma higienista, porque com certeza teria uma melhoria ainda nos biomarcadores, etc. Mas ainda assim, só por introduzir fruta e vegetal como a base da dieta dele, ele teve uma queda que qualquer paciente oncológico gostaria com câncer de próstata. Não existe, até onde eu sei, remédio na literatura que em 10 dias reduziria o PSA em 5 pontos. Né? Vamos lá. Fitonutrientes horméticos para saúde e longevidade. As plantas produzem esses fitonutrientes e eles induzem hormésio, aquela coisa que a gente estava falando ontem, do estresse fisiológico, biológico, né? Ou seja, é bom comer plantas estressadas, né? Plantas coloridas, por exemplo, algumas mangas aqui estavam bem coloridas, tinha outras mangas mais verdes. Né? Restrição dietética, olha lá. Ou seja, você come mais plantas, você restringe calorias naturalmente. Vocês aqui provavelmente estão comendo metade das calorias que vocês estavam comendo em casa, mesmo comendo mais quantidade de comida. Aí uma foto minha antiga com uma compra para um retiro. A principal solução para o câncer não é uma pílula mágica, a remoção de um órgão tomado pela doença ou a exposição do organismo a compostos químicos, muito menos radiação, mas sim constantes visitas até o hortifruti mais próximo da sua casa e a compra e o consumo de grande quantidade de frutas, vegetais e polipídicas todos os dias. Que eu botei sobre a doença, né? Há muito tempo atrás. Paracelso já falava, jejum é o remédio que vem de dentro. É o médico que vem de dentro. É o maior remédio. É o médico que vem de dentro. E aí, no final das contas, a restrição calórica protege do câncer por menor mitogênese, que estimula a menor tumorigênese. Bruce Ames, um dos maiores cientistas mais citados na literatura médica científica, um senhor de quase 100 anos, brilhante, com artigos médicos científicos extremamente interessantes. E no final das contas calorias estimulam mitogênese. Mitogênese desenfreada estimula a mutagênese, ou seja, a mutação do DNA sem o reparo dele antes da divisão celular. Mutagênese estimula a tumorigênese, como ele mesmo fala. Em roedores, calorias podem ser o mais interessante cancerígeno. Ratos que comiam menos desenvolvem menos cânceres. Aí uma pesquisa publicada pelo time do Longo, por exemplo, jejum prolongado reduz IGF-1 e promove regeneração hematopoética baseada em células-tronco e reverte imunossupressão. Eu sei, a terminologia é longa, mas deixa eu traduzir um pouquinho aqui nos ratos. Os ratos alimentados à vontade, é o grupo de cima aqui. A quimioterapia, isso aqui é o bone marrow, né? Ou seja, a célula dentro da medula óssea, a célula dentro do osso
que produz as células do sangue. E no final das contas ele tem poucas células tronco aqui dentro, dentro do osso, e a quimioterapia e o envelhecimento reduz ainda mais as células e acaba resultando num rato imunossuprimido e baseado em células mieloides. Ou seja, jejum prolongado e ciclos de realimentação reduzem GFA e GF1, que aumentam a quantidade de células tronco dentro do osso, auxiliam a quimioterapia, mesmo com a quimioterapia e o envelhecimento, eles não perdem essas células tronco, o rato tem um sistema imune mais funcional e equilibrado. Ou seja, ele regenera células tronco, né? Ele consegue voltar com as células que a gente acaba perdendo com o envelhecimento e não consegue mais se regenerar. Aí o longo mostra que jejum literalmente liga o que eles chamaram de DSR na literatura, Differential Stress Resistance, ou seja, a célula do câncer ela não consegue ligar os mecanismos de proteção e ela é facilmente morta pela quimioterapia. Não que eu esteja concordando com a quimio, né, mas eles concordam e fazem testes mostrando que o jejum pelo menos auxilia drasticamente o funcionamento da quimioterapia. Ou seja, o jejum auxilia a matar mais as células ruins e as células boas ficam protegidas, entende? Durante o câncer. Eles tentam juntar a higiene natural com a alopatia. Eu não concordo, mas são pesquisadores, eles não entendem, né? Eles não veem da mesma forma. 75%, o nome da pesquisa médica científica, quando menos é mais, restrição calórica é a resposta à terapia do câncer, mostrando vários mecanismos biológicos de auxílio no tratamento do câncer. Jejum e câncer. Jejuar, o Walter Longo botou pessoas para jejuar durante a quimioterapia e no final das contas eles tinham pessoal da cozinha. Meninos? Vixe, já foram lá para cima, já estão batendo papo. Acho que elas já devem ter ouvido. Eles já ouviram. Se quiserem ir trazendo todos os ingredientes, podem trazer. Processador, etc. Jejum e câncer. Jejuar reduz efeitos nocivos da quimioterapia, ou seja, eles botaram um grupo jejuando e outro grupo não jejuando. Os dois grupos passaram por químio. Ficou bonitinho. Melhor. Jejuar reduz os efeitos nocivos da quimioterapia, ou seja, as pessoas que estavam jejuando não perdiam cabelo, não vomitavam, tinham muito menos dor de cabeça, ou o sintoma era nulo, ou pelo menos reduzia drasticamente o sintoma. Calma, que é muita coisa, a gente ainda tem que passar para a aula. Jejum curto protege ratos com tumores contra os efeitos tóxicos da quimioterapia, enquanto aumentando sua eficácia terapêutica. Prolongado jejum noturno previne, ou seja, mulheres com câncer de mama que param de jantar às 6 horas da noite têm 40% a menos de reincidência de câncer de mama. Não mudaram de dieta, só de fatores de crononutrição reduz a incidência de câncer de mama reincidência em quase 40%. Paciente com linfoma se recusa a fazer o tratamento normal, faz jejum de 21 dias e dieta vegana SOS higienista para reverter seu câncer. Ou seja, ela tinha uns cânceres com tamanhos de limões nos linfonodos. Os oncologistas dela de Stanford, que é tão famoso quanto o Harvard nos Estados Unidos, falaram para ela que jejum e dieta baseada em plantas era coisa de charlatão. Ela foi para o charlatão e jejuou, adotou uma dieta baseada em plantas. O follow-up dela de 3 meses, quando ela acabou o jejum, ela já não tinha mais os linfonodos para fora. Um follow-up de 3 meses mostrou que ela estava livre do câncer. Um follow-up de 3 anos, que eles publicaram no British Medical Journal, mostrou que ela ainda estava livre do câncer de qualquer outro tipo de doença. Eles estão para publicar, pelo que eu soube, um follow-up de 6 anos na doença. A mais poderosa medicina é a medicina que vem de dentro. O Walter Longo, autor de várias dessas pesquisas que eu mostrei em relação ao jejum. Atividade física e câncer. Ou seja, quem pratica mais atividade física tem menor incidência de câncer. Vitamina D e sol. Como os gregos falavam, sol est remediorum maximum. O sol é o remédio máximo. Mais de 1000 laboratórios e pesquisas epidemiológicas mostram que a associação de vitamina D e seus metabólitos de câncer, ou seja, quem tem menores níveis de vitamina D tem menor incidência de câncer, entre outras doenças. Os mecanismos de ação, vitamina D e seus metabólitos auxiliam na inibição da angiogênese do tumor. É muita coisa para passar, pessoal. Eu vou tentar passar rápido, depois qualquer coisa a gente... Como o Matthew Walker sugere,
Quanto menos você dorme, menos você vive. Aí, disrupção circadiana é envolvida na perturbação da homeostase, contribuindo na transformação celular, aberrante proliferação celular e tumorigênese. Quem prejudica esse ritmo circadiano que a gente falou, tem mais incidência de câncer. Privação de sono reduz o funcionamento das células natural killer cells em até 70%. Restrição crônica de sono em ratos prejudicam a resposta do sistema imune antitumoral. Ou seja, ratos que dormem menos têm mais tumores. Fragmentação do sono, de 2 em 2 minutos eles faziam um rato acordar e no final das contas isso aumenta a incidência de tumor, prejudicando o sono. As pessoas que acordam com despertador e botam aquele snooze, né? 5 minutos aí, 5 minutos, 5 minutos, Aí fica acordando de 5 em 5 minutos, mas no final dos contos meu filho tá fora de casa, eu preciso deixar o celular ligado. Aí cada mensagem que toca do WhatsApp, Minha mãe tá fora de casa. vou fazer agora com a dona Thaís. Olha que interessante essa pesquisa. Night shift, sim, seria plantão, mas turno noturno altera a causa desregulação circadiana, reduzindo os genes de reparo ao DNA e aumentando o dano ao DNA em seres humanos. Ou seja, prejudicar o ritmo circadiano é prejudicar tudo. E eu posso falar, ontem eu fui dormir, 10h30. Tô hoje com sono, tô hoje mal dormido, mas pelo menos eu reconheço o malefício. Desregulação circadiana é correlacionada à obesidade, doença cardiovascular, cânceres. E aí, só para finalizar, o poder da nutrição como medicina, fornecido o ambiente interno, a pesquisa sugerindo que o maior segredo da medicina é que o corpo se regenera quando fornecemos as necessidades ideais. Aí o T. Colin Campbell, finalizando a palestra com o T. Colin Campbell, depois de 60 anos na pesquisa ao câncer, o cara passou 60 anos na pesquisa sobre o câncer e ele fala: mais alimentos animais, mais câncer. Mais plantas, menos câncer. Aí vários dos mecanismos biológicos aqui, pesquisa do Luiz Fontana, mais mecanismos biológicos, mais mecanismos biológicos, mais mecanismos biológicos. E aí só finalizando citando o Dr. Herbert Shelton, um gênio, cortar órgãos é muito menos eficaz do que cortar maus hábitos. E aí eu te desafio. Você passou 30, 40, 50 anos cozinhando, queimando sua comida e comendo muita proteína animal, provavelmente. O que é uma semana tentando viver de comida crua, comer mais frutos e vegetais e oleaginosas, reduzir a proteína animal, se exercitar todo dia, dormir cedo todo dia, tentar desligar as luzes às 6 horas da noite. O que você vai perder em uma semana? Se você achou que você perdeu algo, daqui a uma semana você pode voltar a comer comida cozida, que o mundo não vai ter largado o fogão e o excesso de proteína animal, industrializados, etc. Ainda vai ter o fogão ali. Mas uma semana você pode se impressionar que você vai começar a viver num paraíso. Ou você desiste e volta a comer tudo que você comia normal. Não vai fazer mal. Mas, no final das contas, se for parar para pensar, seres humanos viveram assim durante 8 milhões de anos, né? Traz para mim os ingredientes da aula aqui, por favor, mãe. Então, só finalizando a palestra, libertação animal. Não é uma questão de veganismo. É uma questão de tentar... O veganismo inclui isso também. Mas não é uma questão de ser vegano ou não ser vegano. É uma questão de comer mais do que a gente foi feito para comer. Ao longo da história, talvez a gente tinha comido carne, sim. Comia ovos, sim, na natureza. Mas a quantidade que as pessoas comem hoje é um tanto quanto extremamente absurda e mais do que comprovado correlação. Ninguém nunca viu banana. Pede para algum médico apresentar um artigo médico científico que correlacione banana e brócolis a câncer. Eu duvido. Eu rasgo meu diploma, mas E brócolis e tomate que você falou que melhora muito essa associação? Por quê?
efeito sinergístico. Um auxilia o outro, né?